abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Deixa eu abrir a minha aqui primeiro, que é no capítulo 8, no verso 1. Quero pedir para o Mateus e o Vincent funcionar bem rapidinho aí hoje. Muito rápido mesmo. Porque hoje é domingo de ceia, nós não podemos nos demorar muito na palavra. Deus lembrou-se de Noé, de todos os animais e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Amém? E eu quero falar hoje com você sobre memória. E aqui diz que Deus lembrou-se de Noé. Todos nós sabemos que houve um dilúvio e choveu na terra. Quem está lendo a Bíblia aqui? Quem já fez o plano de leitura bíblica? É suposto estar por aqui agora, não é? Por esses dias? É essa palavra hoje? Eita, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. É que eu estou fazendo a leitura na Bíblia cronológica, então eu cheguei até essa passagem. Depois disso, muda para Jó, para o livro de Jó. Aí eu li o livro de Jó e volta para Gênesis de novo, porque Jó foi contemporâneo de Abraão. Então, Jó fica antes da história de Abraão. Então, eu já li isso há alguns dias atrás. Se essa é a leitura de hoje, então essa é a palavra de Deus para hoje. Deus lembrou-se de Noé. A palavra lembrar, no sentido literal, ela significa trazer à memória. E é interessante, queridos, que nós somos criados com uma memória perfeita. Deus se esquece de algo? Se esquece? Deus se esquece de alguém? E nós? Nós esquecemos, não é verdade? O esquecimento não faz parte da natureza de Deus. O esquecimento faz parte da natureza caída do homem. Quando o homem pecou lá no Éden, a mente do homem foi deturpada. Isso faz parte do pecado, da natureza caída do Éden. Você já reparou a tendência que nós temos de esquecermos as coisas boas? Prestou atenção? Prestou atenção em algo? Já ouvi um ditado, um dito popular que diz assim: faça 99 vezes algo bom para alguém. O dia que você não fizer, você é ruim. Já ouviu isso? Eu cresci ouvindo isso. Faça 99 vezes algo para alguém. O dia que você não fizer, você não presta. Porque nós temos a tendência a esquecer aquilo que alguém fez para nós lá atrás. E quando aquele alguém não corresponde com aquilo que nós queríamos, com aquilo que nós esperávamos, nós então anulamos aquele alguém da nossa vida, não é verdade? E nós rapidamente aquela pessoa para nós, que era tão boa para nós, ela já não presta. Ela já não vale muita coisa, não é verdade? Isso é algo da natureza caída, da natureza pecaminosa. E muitas vezes, pasme, nós transferimos isso para Deus. Esquecemos das coisas que Deus faz. Se não fosse assim, Deus não falaria tantas vezes para o homem: faça um memorial. Quantas vezes na palavra de Deus, Deus manda o homem fazer um memorial? Para trazer à memória aquilo que ele fez. E isso é muito interessante. Olhe, a mente humana, ela
ela funciona de uma forma. Você lembra de alguma música que você ouviu quando era criança? Sim. A gente tem uma facilidade para lembrar das coisas que não é para lembrar. Parou para pensar nisso? Nós temos uma facilidade imensa para lembrar do que não é para lembrar. E esquecemos facinho. Agora, se eu perguntar para você que lembra de uma música quando era criança, você se lembra que palavra foi pregada domingo passado? É alguém lá atrás que levantou a mão. Parou para prestar atenção? Uma música qualquer, uma besteirinha de quando nós éramos criança, ou nós ouvíamos lá na juventude, de repente aquela música vem à nossa lembrança, né? E se a gente não lembrar que é crente, quando vê, tá viajando na maionese, né? Viajando na música. Mas a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é poder de Deus para curar, que é poder de Deus para transformar, muitas vezes nós não guardamos a nossa mente. Isso é sério. Isso é só para dar uma pincelada da diferença da nossa mente para a perfeição da mente de Deus. E muitas vezes nós achamos que Deus nos esqueceu. Por que que achamos que Deus nos esqueceu? Porque nós nos esquecemos facilmente daquilo que Ele falou, daquilo que Ele prometeu. Muitas vezes nós achamos que Deus esqueceu daquela causa que nós temos orado há muito tempo e não aconteceu ainda. Sabe por que que nós achamos isso? Porque nós temos a tendência a nos esquecer das promessas que Ele fez. Temos a tendência a nos esquecer qual é o propósito pelo qual Ele nos chamou. Por isso, muitas vezes andamos erroneamente. Deus não é como homem. Deus não se esquece de você em nenhum momento. Abra sua Bíblia em Isaías. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia hoje. No capítulo 49, no verso 15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito? Abriu? Glória a Deus. Pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso é praticamente impossível. Quem é mãe aqui? Você consegue se esquecer do seu filho? Principalmente quando o filho é bebezinho, você algum dia já esqueceu o seu filho? Você consegue, Raquel? Não consegue. Gente, nós quando temos filhos, a gente entra até numa neura. Estava conversando esses dias com a Aninha, eu escutava os meus chorar sem chorar. De tão preocupada, é verdade. Depois do terceiro que eu fui acostumar. Mas eu escutava o bebê chorar porque a gente não desliga do pensamento. Você pode estar onde você estiver, você está ligado na criança, no bebê. Mas Deus diz assim, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Se você for continuar lendo, ele vai dizer, eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Ainda que a mulher, olha lá, verso 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. E os teus muros estão diante de mim continuamente. Posso ouvir um glória a Deus? Queridos, de nós sabermos que Deus não nos esquece em nenhum momento. Nós nos esquecemos.
Aquele namorado que hoje é a coisa mais linda do mundo. Ai, eu te amo. Eu não vivo sem você. Deixa aparecer outro. Mais interessante. Não é? O marido jura de amores no altar. Daqui a pouco o infeliz foi embora. Não, porque se for, é infeliz mesmo. Porque o homem tem a tendência a esquecer. Mas Deus não, Ele é fiel em todos os seus caminhos. Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Ele é amoroso. Ele não se esquece. Então Ele diz, ainda que a tua mãe te esqueceu, ainda que tua mãe te abandonou, todavia, eu não vou me esquecer de ti. Então Ele dá ainda a mãe como algo que é praticamente uma mãe esquecer. É praticamente impossível uma mãe, né, só se ela for louca, esquecer de uma criança que mama. Ela não esquece do filho do ventre. Mas Deus diz, ainda que ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, porque eu te tenho gravado na palma das minhas mãos, e os teus muros estão diante de mim todos os dias. Todos os dias. Eu anotei aqui, então, algumas referências. Então, a Bíblia se contradiz quando diz lá em Noé, lembrou, lá em Gênesis 8:1, lembrou-se Deus de Noé. A Bíblia se contradiz? Não. Esse lembrou-se Deus aqui é um sentido figurado. Esse lembrou-se Deus, ele está dizendo assim, chegou a hora de Deus responder aquela oração que você fez. Chegou a hora de Deus abrir os céus agora e derramar sobre você. Chegou a hora de Deus te abençoar. E eu quero dizer algo para você. Esse é o primeiro domingo do ano. Esse ano é um ano profético. E eu declaro para você que esse ano é o ano de Deus se lembrar de você. Se lembrar daquilo que Ele te prometeu. Se lembrar de responder as tuas orações. Aquilo que tem subido diante de Deus. Como oração. Como incenso suave ao Senhor. Eu quero dizer algo para você, querido. Esse é o ano de Deus na sua vida. Esse é o ano de Deus. Chegou a hora, quando Deus diz lembrou-se Deus, quando a Bíblia diz lembrou-se Deus, a Bíblia está dizendo, chegou a hora da medida de Deus, e agora eu vou abrir os céus. Mas eu peguei alguns exemplos, eu anotei alguns exemplos onde Deus se lembra. Eu quero que você vá para Gênesis 19, 29. Esse texto você vai ler um pouquinho mais adiante. Talvez amanhã. Você está no 8 hoje, amanhã você já vai estar no 19, em nome de Jesus. (19, 29). Todo mundo abriu? Glória a Deus. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Veja bem, Ló, ele era sobrinho de Abraão. E Deus ia destruir a cidade aonde morava Ló e a família dele. E Abraão começa a interceder por Ló diante de Deus. E começa a falar, Senhor, se lá habitar um justo, 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade por causa de 50 justos? E aí desenvolve um diálogo ali, Deus diz assim, não, se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade por causa dos 50 justos. E Abraão pula para 40, e para 30, e para 20, e para 10. E Abraão intercede porque Ló estava naquela cidade. A família dele estava naquela cidade. E a Bíblia diz que quando chegou o tempo de Deus destruir aquela cidade, a palavra de Deus diz, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló
do meio das ruínas. O que Deus está te dizendo hoje com esta palavra? Você que tem orado pela sua família, você que tem intercedido por aqueles que você ama, eu quero dizer algo para você. Esse será o ano que Deus se lembrará e Deus trará salvação sobre cada um da minha casa, sobre cada um da sua casa. Você que tem intercedido diante de Deus, você que tem apresentado as suas orações ao Senhor, eu quero dizer algo para você, querido. Deus se lembrará de você, porque aqui diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Quem aqui tem orado por sua família? Quantos aqui tem alguém da família na ruína? Eu quero dizer algo para você. É chegado o tempo do Senhor se lembrar, por causa da sua intercessão que tem subido, e tirar os seus do meio da ruína. E trazer salvação para o meio dos teus. Abre 1 Samuel 1,19. Abriu? E eu acho que eu anotei a referência errada. É isso mesmo? É isso mesmo. Levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, que o chamou Samuel, porque dizia, do Senhor o pedi. Quem aqui conhece a história de Ana? Você vai ler esse ano, você que não conhece, você vai ler e você vai conhecer, amém? Ana era estéril, queridos. E Ana chorava e ela pedia a Deus um filho. E ela era muito humilhada e passaram-se anos e anos e anos e anos. Ela era totalmente estéril. E chega um dia que ela clama ao Senhor. E naquele dia ela clama ao Senhor numa intensidade tão grande, mas tão grande, que o sacerdote Eli a teve por embriagada. E naquele dia, o sacerdote libera uma palavra para a vida de Ana, como eu estou liberando para a sua vida hoje. E ele diz para ela, vai, porque a graça do Senhor, a mercê do Senhor, vai te alcançar. E seja concedido o teu pedido. E ela vai para casa, e a Bíblia diz que ela chegou em casa, depois de comer, depois de beber, ela fez com seu marido o que ela fazia sempre. Mas naquele dia aconteceu algo diferente. Naquele dia, Deus se lembrou de Ana e Ana concebeu. Naquele dia, um ventre foi aberto. Naquele dia, um milagre aconteceu. E eu quero dizer algo para você que tem clamado ao Senhor por um milagre. Continue clamando, porque vai chegar a hora que Deus vai se lembrar de você e Deus vai operar um milagre. Não importa o quanto ele seja impossível, ele é Deus. Deus é Deus e só ele sabe fazer milagre. Deus vai se lembrar. Diga para o seu irmão. Ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar daquilo que ele te prometeu. Ele vai se lembrar. Sabe por quê? Porque esse período de espera não é o período de esquecimento de Deus, mas é o período em que Deus tem aperfeiçoado a sua vida. É o período mais precioso. É o período que Deus tem trabalhado a seu favor. A palavra de Deus diz em Isaías 64, no capítulo 4. Uma das palavras, um dos versos da Bíblia que eu mais amo.
desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, e nem com os olhos se percebeu, um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Oh, glória, aleluia! Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Ele não se esquece dos seus. Mas o tempo da espera é o tempo que ele te aperfeiçoa. Persevere. Porque quando a Bíblia diz, e Deus se lembrou, e Deus se lembrou do Mauro, e Deus se lembrou do Léo, e Deus se lembrou da pastora Cris, e Deus se lembrou da Ieda, e Deus se lembrou da Juju, e Deus se lembrou, diga para o seu irmão, Deus se lembrou. Lembrou-se Deus da pastora Edneia. E aí eu quero dizer algo para você. Quando esse momento acontece, algo no mundo espiritual se rompe tremendamente. O céu se abre. E eu quero dizer algo para você, que não há demônio, não há praga, não há obra de macumbaria, não há nada que impeça o agir de Deus, o mover de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, Ele faz, porque Ele é Deus, e não existe nada que possa deter o braço de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém impedirá. Eu quero injetar ânimo para você nesse ano de 2016. Incentivar você a permanecer buscando o Senhor, perseverando nele e lembrando que Ele é Deus. Acima de toda a situação, Ele é Deus. Acima de todas as coisas, Ele é Deus. Acima de principados, Ele é Deus. Acima de potestades, Ele é Deus. Acima de montanhas, Ele é Deus. Acima de tudo que possa existir, Ele é Deus. Ele é Deus e Ele é Deus. Ele é Deus que faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. E você está diante desse Deus. Ele te tem gravado nas palmas da mão dele. Aleluia, aleluia. E lembrou-se Deus. Êxodo 2, 24. Nós vamos ver aqui o que aconteceu em Êxodo. Mais uma declaração que Deus se lembrou. O povo estava cativo no Egito há 430 anos. O povo de Deus. 2:24. Debaixo de jugo de Faraó. E olha o que diz aqui. Então Deus, ouvindo-lhes os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão, e com Isaque, e com Jacó. Então Deus, ouvindo o gemido do povo, lembrou-se do seu pacto, ou da sua aliança com Isaque, com Abraão, da sua aliança com Abraão e com Jacó. Queridos, e quando Deus resolveu operar, ou seja, quando chegou o tempo de Deus, porque esse tempo, Deus já havia dito a Abraão lá atrás, que a descendência dele viveria em terra estranha e debaixo de jugo. Só que quando chegou esse tempo, Deus operou de forma poderosa, de forma milagrosa. Deus tirou o seu povo com sinais, com prodígios e com maravilhas. Quando chega esse tempo na nossa vida, e essa hora, Deus opera com sinais, com prodígios e com maravilhas. Estávamos nós um dia cativos também. No Egito, no mundo, cativos na mão do inimigo. Você se lembra desse tempo? Quem que se lembra?
Só 2 ou 3 pessoas se lembram do tempo que estava cativo. Andávamos errantes, andávamos sem Deus, andávamos como marionetes na mão do inimigo, ele fazendo de nós o que queria, nos conduzindo por onde ele bem entendia, e nós ainda nos achávamos os bons, né? Os bambambam, não é verdade? É desse jeito. É desse jeito. Porque não tínhamos entendimento. Não conhecíamos o Senhor. E vivendo dessa forma, por quantas angústias nós passamos? Por quantas tristezas? Por quantos desesperos? Alguém se lembra aqui desse tempo? Esqueceu completamente, né? Apanhávamos. Não é verdade, queridos? E nós continuávamos andando daquela forma. Só que um dia, Deus olhou e Ele lembrou de você, Maurício. Ele lembrou de mim. Ele lembrou de cada um de vocês que estão sentados aqui. E Ele quebrou a vara do perverso. E o cetro que nos dominava, Ele destruiu o cetro do opressor. E Ele enviou Jesus Cristo, o Filho dEle, para morrer por mim e para morrer por você. E a palavra de Deus diz lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 72, diz que nesse tempo, Ele nos suscitou plena e poderosa libertação, para que hoje, livres da mão do inimigo, pudéssemos o adorar todos os dias da nossa vida, em santidade e em justiça. Sabe por que nós podemos fazer isso? Sabe por que você está dentro dessa igreja hoje? Sabe por que você tem uma família? Sabe por que você tem saúde? Porque Deus quebrou a vara do opressor, porque Ele te alcançou, porque Ele me alcançou, porque um preço foi pago, Ele nos comprou, Ele nos resgatou e Ele nos tirou debaixo da maldição da lei. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dEle nós somos sarados de todas as nossas mazelas, de tudo aquilo que nos oprimia. Eu fui sarada. Você foi sarado. Você foi liberto. Porque Ele te amou e Ele me amou de uma maneira tão poderosa que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha a vida eterna e possa desfrutar de todas as promessas que Ele tem dentro desta palavra, dentro desta Bíblia. Eu posso desfrutar isso. Você pode desfrutar isso. Porque Ele já conquistou na cruz do Calvário. Tudo que Ele conquistou é meu direito. Tudo que Ele conquistou é o seu direito. É um direito adquirido, ninguém pode tirar. Ninguém pode roubar. Ninguém pode mais me arrebatar das mãos do Todo-Poderoso. Isso é uma certeza que eu tenho que ter e você tem que ter. Uma convicção que nós temos que ter. Por isso nós não podemos mais andar como pessoas que têm amnésia. Não é? Esquecidos da obra redentora da cruz do Calvário. Nós nos esquecemos, queridos. Sabe por que nós nos esquecemos? Vou dar um exemplo. Se nós nos lembrássemos o tempo todo, nós seríamos pessoas que não murmurariam, não reclamaria. Nós seríamos pessoas que pelo menos procuraríamos nos enquadrar um pouquinho ali, nos encaixar em tudo que Jesus fala no Sermão do Monte. O
Quem sabe o que Jesus fala no Sermão do Monte? Algumas coisas. Quem lembra? Um versículo do Sermão do Monte. Bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fala, Sabrina, outro. Fala um, Sabrina. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Fale, Eda. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Fala aí, Samuel. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Você entende como nós nos esquecemos? Como nós sofremos de amnésia? Isso precisa acabar no nosso meio. Eu estava comentando com a pastora Marcelane como hoje nós somos uma geração de esquecidos. Não era nem nesse contexto que eu estava conversando, num contexto bem natural mesmo. E nós somos uma geração de esquecidos, queridos. Nós não lembramos de muita coisa. Né? Eu falo por mim, que eu aprendo um tanto de coisa no inglês, no outro dia eu não sei mais. Be quiet, Wellington. Nós vamos nos esquecendo. Aprendemos agora aqui, daqui a pouco nós já não sabemos mais. E nós precisamos começar a pedir ao Senhor para nos curar de toda amnésia. Nós não podemos nos conformar e nos esquecer das coisas preciosas que Deus tem nos dado e nos ensinado. Isso é o tesouro que nós vamos levar, queridos. E é interessante esse negócio da palavra, de pregar hoje, a semana que vem não saber mais, ouvir hoje, e a semana que vem já nem sei mais o que eu ouvi. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos nos exercitar, orar, falar, Senhor, que eu venha reter a Tua palavra na minha mente e no meu coração. Que eu venha guardar, que eu não venha chegar na igreja só escutar, mas eu quero ouvir. Porque há uma diferença entre você escutar e você ouvir. Pode ter um barulho muito grande aqui, eu estou escutando o barulho, mas eu não vou levar nada daquilo. Agora, quando é algo que me interessa, eu quero ouvir. Ouvir e reter. Ouvir e reter. Sabe por quê? Porque na hora da tribulação, é isso o que nós temos na nossa mente, no nosso coração. É o que nos vai trazer esperança. Porque nós vamos lembrar de quem Deus é. Amém? E isso é tão natural. Na multiplicação dos pães. Jesus, quando o povo está com fome e acontece a primeira multiplicação de pães, Jesus multiplica os pães na frente dos discípulos. Os discípulos veem aquele milagre, aquela maravilha. Quando caminham mais um pouco, que o povo está lá com fome de novo, os discípulos já tinham esquecido da primeira. Porque olha para Jesus e indaga Jesus o que o povo ia comer de novo. Então isso é algo que precisa sair da nossa vida. Porque nós,
pelo andar da carruagem, nós vamos ver muita coisa acontecer ainda. E quando estiver acontecendo, é aquilo que nós temos guardado na nossa mente e no nosso coração que vai gerar em nós esperança e vida. Amém? Então nós precisamos trazer à nossa mente. Quem somos nós? Quem somos nós? Deus lembrou-se de nós. E Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz por nós. Hoje eu sou lavado. Hoje eu sou remido por esse sangue. O maligno não pode me tocar. Por isso eu não vou andar com medo dele. Ele tem que ter medo de mim. Amém? Hoje eu vejo pessoas acuadas. Porque o diabo chuta que é macumba, chuta ele para trás de mim, Satanás, porque eu fui comprada por um alto preço. E hoje, eu estou escondida em Deus, guardado por Deus, lavado, remido por um sangue que me comprou. Aleluia? Então Deus nos se lembrou de nós. E Ele deu o seu único filho por nós. E eu quero dizer algo para você, que eu queria muito que isso acontecesse esse ano. Você vai se chocar comigo. Mas tem uma outra promessa, que eu espero por ela. Abra sua Bíblia. Em Mateus 24, 30. Oh, como eu queria que fosse esse ano. O Salmo 36 tem um versículo que diz assim, no 23, lembrou-se de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Anote isso aí, você que está anotando. O salmista Davi diz, lembrou-se de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 23. Olha aqui. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Glória a Deus. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer algo para você, querido. Essa deve ser a oração do crente. Essa deve ser a esperança do crente. A esperança do crente não tem que estar, se eu vou casar, se eu vou ter uma casa, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo. Isso é tudo muito bom, mas o nosso foco tem que estar na volta de Jesus, porque Ele vai se lembrar e na hora certa Ele vai vir buscar a sua noiva, vai vir buscar a sua igreja. E eu estou preparado para subir. E você está preparado para ir com Ele? Sabe por quê? Porque há uma promessa e Ele não se esquece de nenhuma delas. Vá para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13. Você espera que seja em 2016? Oh, Deus, como seria bom. Todo mundo abriu? 1 Tessalonicenses 4, 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, diga, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus diz: consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Meus amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. É um tempo de concerto da igreja. É um tempo de concerto para que a noiva encontre o noivo. E nós nos esquecemos dessas coisas. Nós nos esquecemos que o noivo vai vir buscar uma noiva. E uma noiva santa. Uma noiva pura. Uma noiva sem mácula. Se nós não nos esquecêssemos disso, se nós lembrássemos disso o tempo todo, nós não valorizaríamos tantas coisas pequenas. Nós não nos preocuparíamos com tantas coisas que não têm valor. Jesus está voltando. E Ele virá com poder e grande glória. E Ele virá nas nuvens. E a igreja dele será arrebatada. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, quando nós falamos da volta de Cristo, eu quero dizer algo para você. A impressão que dá é que você não tem a visão daqui que eu tenho. Mas a impressão que dá é que as pessoas ficam assim: será? A pastora está falando, mas será? Eu não estou dizendo nada. A palavra de Deus diz: Jesus está voltando. E eu quero dizer algo para você. Como Ele lembrou de todos esses que a Bíblia relata. Como Ele lembrou do nosso sofrimento, do nosso cativeiro. E Ele enviou Jesus para morrer por nós, para ressuscitar e levar sobre Ele o peso, levar sobre Ele o jugo, levar sobre Ele o cativeiro. Ele está se lembrando para arrebatar a igreja, para levar aqueles que estão diante dEle, buscando Ele. Isso é fato. Isso é verdade. Diga para o seu irmão: Jesus está voltando. É só isso que eu quero deixar para você hoje. Para a sua meditação. Que você não se esqueça que Jesus está voltando. Que você não se esqueça que Ele pagou um preço por você. Que eu não venha me esquecer nunca de quem Ele é e qual preço Ele pagou.